Você provavelmente já viu a série Tremembé, que foi lançada recentemente e conta a história de presos famosos que ficaram no presídio de Tremembé, como Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinho, Elisa Matsunaga, Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, Sandrão e o famoso médico Roger Abdelmaci. A série que a gente viu se resumiu bastante na vida deles dentro da prisão. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que aconteceu dos muros para fora, como essas pessoas vivem hoje e todas as dificuldades que eles encontraram para tentar voltar à sociedade, depois da barbaridade que eles cometeram. Você não vai acreditar na reviravolta que aconteceu com cada um deles após deixar Tremembé. Temos casais reatando relacionamento após sair da prisão, romances homoafetivos assumidos, presidiários que viraram motorista de aplicativo, empresários e até blogueiros. E digo mais, tem presidiário de Tremembé que pode receber uma herança milionária após sair da prisão, mesmo depois da patifaria que fez. Então senta o dedo no like e chega mais que eu vou te mostrar o outro lado dos muros de Tremembé. E vamos começar falando do casal Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni. Para contextualizar, nós vamos relembrar rapidamente os casos e depois atualizamos para vocês tudo o que aconteceu com eles após a saída de Tremembé. Esse talvez seja um dos casos mais pesados da história do país, por se tratar de uma criança vítima. A pequena Isabelle Nardoni tinha apenas 5 anos na época, e hoje teria 24 anos se ainda tivesse viva. Isabela de Oliveira Nardoni nasceu no ano de 2002 e era filha de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Oliveira, que engravidou muito jovem, aos 17 anos de idade. E essa notícia na época não foi muito bem recebida pelo Alexandre, que separou de Ana Carolina quando Isabela tinha apenas 11 meses de idade. Desde então, o pai passou a pagar uma pensão alimentícia e ter direito a ver a criança em alguns finais de semana, até que em março de 2008, uma barbaridade acabou tirando a vida de Isabela. A pequena Isabela foi encontrada ferida após ser jogada do 6º andar do prédio onde o pai morava, em São Paulo, que inicialmente falou que o apartamento tinha sido invadido e que o invasor tinha cometido esse crime. E essa história, claro que não colou para a polícia, que encontrou indícios claros de agressão contra Isabela antes dela ser jogada. Isabela foi agredida e asfixiada por Ana Carolina Jatobá, antes do próprio pai cortar a rede de proteção e atirar ela do 6º andar. Embora nunca tenham assumido o crime, o casal foi condenado a quase 30 anos de prisão e foram para Tremembé. Desses quase 30 anos, o casal cumpriu pouco mais da metade. Ana Carolina foi solta em 2023 e Alexandre Nardoni foi solto em 2024. O casal, que havia rompido o relacionamento, se reaproximou após sair da prisão e reataram a relação. Alexandre Nardoni, que hoje tem 47 anos, trabalha como promotor de vendas de imóveis e vive com Ana Carolina Jatobá, que hoje tem 43 anos. O casal vive de forma tranquila em São Paulo e tenta ter uma vida longe da mídia, embora vez ou outra eles acabam sendo vistos e consequentemente filmados. Recentemente, os dois voltaram à mídia após os seus vizinhos no bairro Santana, em São Paulo, criarem um abaixo-assinado pedindo ao Ministério Público a mudança imediata dos dois do bairro Santana. É revoltante ver Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá circulando livremente entre nós, como se nada tivesse acontecido, disse o morador do bairro. Ainda sem resposta sobre o abaixo-assinado, o casal segue vivendo no bairro Santana, mas a situação é cada vez mais tensa. E segundo relatos, alguns moradores da região chegaram até a ameaçar agredir o casal caso eles não se mudem. A próxima da nossa lista é Elise Matsunaga. Vamos relembrar o caso dela e logo depois mostrar tudo o que aconteceu após a saída de Tremembé. Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, após confessar ter
seu então marido, o diretor executivo da Yoki, Marcos Kitana Matsunaga. A motivação do crime, segundo Elise, foi um caso extraconjugal de Marcos. Elise também alega que vivia em um relacionamento tóxico e que sofria ameaças por parte do marido. Recentemente, foi lançada uma série especificamente sobre o caso de Elise. A série se chama Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Essa série trouxe um debate gigante nas redes sociais, entre pessoas que defendem Elise e diz que ela fez o que foi necessário, e outras que falam que Elise nem deveria estar solta. E você, qual a sua opinião sobre esse caso? Relembrado o caso, agora eu vou te mostrar tudo o que aconteceu na vida de Elise após a saída da prisão. Elise pode dizer que foi uma das protagonistas da série. Ela protagonizou uma disputa com Suzane von Richthofen pela Sandrão, que era a manda-chuva lá do presídio. Embora ela tenha sido condenada a 19 anos de prisão, Elise passou pouco mais de 10 anos na cadeia e saiu no ano de 2022. A sua pena foi reduzida por bom comportamento e por ter estudado dentro da prisão. Esclarecendo tudo e negando os falsos boatos, Elise não voltou a ser garota de programa após sair da prisão, mas sim, ela acabou se envolvendo em um outro crime e correu o risco real de voltar à cadeia. Após sair da prisão, Elise foi morar em Franca, interior de São Paulo, e queria trabalhar em uma empresa de construção civil. Porém, para entrar nessa empresa, ela precisava de uma certidão criminal negativa. E foi aí que ela teve a brilhante ideia de falsificar essa certidão, pegando a certidão de outro funcionário, colocando o nome dela por cima e alterando também o QR Code. Uma ótima ideia, para não dizer o contrário, para uma pessoa que já era condenada por um crime tão grave. E é óbvio que essa ideia maluca não deu certo, e Elise acabou sendo detida. Porém, rapidamente o seu advogado conseguiu liberar ela. Durante esse procedimento, também foram encontrados vídeos de Elise Matsunaga tomando bebida alcoólica na praia, o que também não era permitido no seu regime aberto. Após isso, Elise passou a trabalhar como motorista de aplicativo, usando seu nome de solteira, Elise de Araújo Giacomini. Ela também é microempresária no ramo pet. Ela produz roupas e acessórios para pets para fazer aí um complemento da sua renda. Elise, que hoje tem 44 anos, também teve o seu nome ligado a uma polêmica no lado amoroso da vida. Após sair da cadeia, ela conheceu um homem e começou a se relacionar com ele. Porém, segundo amigos desse homem, Elise tem um comportamento possessivo com ele e é extremamente ciumenta, o que fez com que o rapaz se isolasse dos amigos e deixasse todos eles preocupados. Parece que a cadeia não mudou tanto assim a Elise, né? Agora, nós vamos falar de um dos casos mais polêmicos que apareceram na TV brasileira. Vamos falar de Roger Abdelmaci, o médico dos famosos que estuda suas pacientes. Roger Abdelmaci é filho de comerciantes libaneses e nasceu em 1943, em São Paulo. Sempre muito dedicado nos estudos, Roger tinha destaque em todos os colégios que estudava e passou de primeira para cursar medicina na Unicamp, no ano de 1968. Ao longo de sua carreira, Roger se especializou em fertilização in vitro e se tornou referência na área, inclusive atendendo várias celebridades, como Pelé e Gugu Liberato. Tudo parecia muito normal, até que no final dos anos 2000 começaram a aparecer denúncias de abuso contra ele. As vítimas eram suas pacientes, mulheres que o buscavam à sua clínica para realizar tratamento de fertilidade. Roger atacava e suas vítimas enquanto elas ainda estavam sob o efeito de sedativos usados no processo de fertilização. É especulado, inclusive, que algumas vítimas podem ter sido inseminadas com o seu próprio esperma ou de doadores anônimos e não de seus maridos, como era o combinado. No ano de 2010, Roger foi condenado a 181 anos de prisão,
porém recorreu em liberdade e fugiu do Brasil antes de ser preso de forma definitiva. Até que em 2014, em uma operação da Polícia Federal Brasileira, em parceria com a Polícia do Paraguai, ele foi finalmente preso. Roger foi preso no Paraguai e voltou para cumprir sua pena no Brasil. E é a partir daí que começa a sua jornada em Tremembé. Mesmo preso, Roger usou de sua influência para ter benefícios e por um tempo conseguiu prisão domiciliar, alegando problemas de saúde. Mas logo esse benefício foi revogado e ele voltou para Tremembé. Roger é casado com a ex-procuradora da República Larissa Maia, que é inclusive quem lidera a equipe de defesa dele. Recentemente, a equipe de defesa pediu novamente a prisão domiciliar, alegando que ele pode morrer de mal súbito dentro da prisão, devido à sua fragilidade atual de saúde. Roger hoje tem 82 anos e vários problemas de saúde, e seu quadro clínico é considerado grave. Porém, até a gravação desse vídeo, o caso ainda segue em análise e Roger continua preso, cumprindo sua pena em Tremembé, onde deve e merece passar o resto de sua vida. Agora nós vamos falar da peça principal do triângulo amoroso mais famoso da história dos presídios. Sandra Regina Ruiz Gomes, a famosa Sandrão. Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão por um crime que ela cometeu em 2003. Ela arquitetou e liderou o sequestro de uma adolescente de 14 anos, que inclusive era seu vizinho e filho de sua amiga. Junta a mais 3 comparsas, eles sequestraram o jovem e pediram à família um resgate de R$40 mil, que foi baixado conforme as negociações andavam, e acabou no final das contas ficando em 3 mil, que foi pago pela família, mas mesmo assim eles ainda tiraram a vida do garoto. Sandrão sonhava em viajar para Fernando de Noronha e precisava de dinheiro para realizar essa viagem. E foi por esse motivo fútil que ela arquitetou e botou em prática toda essa barbaridade. No presídio de Tremembé, Sandrão rapidamente ficou popular e em pouco tempo ela passou a ser uma espécie de prisioneira líder. Ela quem mandava e desmandava dentro do presídio. Por conta do seu status de poder dentro de Tremembé, Suzane era considerada um bom partido entre as presas que precisavam de proteção. Foi o caso de Elise Matsunaga e posteriormente o caso de Suzane von Richthofen. Sandrão hoje está em liberdade condicional e acreditem se quiser, ela mora na mesma rua da família do jovem sequestrado por ela no passado. Ou seja, além da família ter que lidar com o fato de que Sandrão já está em liberdade depois da barbaridade que fez, ainda tem que vez ou outra cruzar com ela na rua. Atualmente, Sandrão tem 42 anos de idade e recentemente ela deu uma entrevista para o jornalista Roberto Cabrini, onde falou um pouco sobre a sua vida atual e relatou que se sentiu usada por Suzane von Richthofen enquanto as duas ainda estavam presas. Sandrão disse que Suzane a usou e depois descartou. Ela também move um processo contra a Amazon, pedindo a quantia de R$3 milhões. Sandrão alega que a série prejudicou a sua ressocialização e distorceu os fatos. Agora, nós vamos falar dos 3 que eu entendo seriam os mais famosos e protagonistas da série, por conta de toda a crueldade e repercussão no caso deles. Inicialmente, eu vou fazer um pequeno resumo de como foi o caso de Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinho. E logo depois eu vou passando um por um e atualizando para vocês tudo o que aconteceu na vida deles até aqui e como eles estão hoje. O ano era 2002 e um crime chocou o país. Suzane von Richthofen na época tinha 19 anos e planejou o assassinato dos próprios pais, junto com seu namorado da época, Daniel Cravinhos. Para ajudá-los, Daniel chamou seu irmão, Christian Cravinhos. Na noite do crime, Suzane saiu com seu namorado Daniel e com seu irmão mais novo, Andreas von Richthofen, que daqui a pouco eu também vou atualizar para vocês como está a vida dele hoje.
O motivo dessa saída foi tirar o irmão de casa para que os pais ficassem sozinhos e também conseguir um álibi para a noite do crime. Após deixar Andreas em uma locadora de games, Suzane voltou para casa junto com os irmãos Cravinho. Entrou com eles na casa onde morava e ficou aguardando na sala, enquanto os irmãos acabavam com a vida de seus próprios pais. Não demorou muito para a polícia suspeitar da história deles e de todas as contradições, e pouco tempo depois os três foram presos. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos de prisão. Agora nós vamos atualizar um por um para vocês e mostrar como eles estão hoje, pois acredite se quiser, nenhum dos três cumpriu nem metade da pena e todos eles estão soltos e aproveitando a vida em liberdade. E vamos começar por Daniel Cravinhos. Daniel Cravinhos passou pouco mais de 15 anos detido. Hoje, com 45 anos de idade, é casado com Carolina Andrade e usa o sobrenome dela para afastar o peso do sobrenome dos Cravinhos. Daniel hoje trabalha com conserto e personalização de motos esportivas e o casal não faz questão alguma de se esconder. Carolina, inclusive, já deu entrevista para a TV aberta. Recentemente, Daniel escreveu uma carta aberta pedindo perdão para Andreas von Richthofen, irmão de Suzane e seu cunhado na época do crime. É uma carta pequena e eu vou ler agora para vocês. Querido Andreas, após 7 anos de reflexão, finalmente encontro coragem para escrever a você. Sinto-me apreensivo com a sua possível reação ao ler essa carta. Minha mente está em turbilhão, pois o meu desejo mais profundo é ter o seu perdão. Há 2 décadas, desde aquele fatídico dia, carrego o peso do arrependimento e da culpa, ciente que minhas ações trouxeram tamanha tragédia para nossas vidas. Desde sempre penso em você, a maior vítima de tudo que aconteceu. Saí da prisão em 2017, após perder 17 anos da minha liberdade. Mas você perdeu muito mais que eu. Desejo compreender o seu luto e fazer parte dele. Hoje, você é um homem adulto e gostaria de conversar contigo e expressar os meus sentimentos. Essa culpa não desaparecerá com a sentença que me condenou a 39 anos de prisão. Ela seguirá comigo até o fim dos meus dias. Espero, do fundo da minha alma, que você encontre no seu coração a compaixão para me perdoar. Eu sei que minhas palavras podem parecer insuficientes diante da magnitude do que aconteceu, mas é com toda sinceridade e humildade que peço por misericórdia. Atualizando para vocês como está Andreas hoje, Andreas se formou em Química na USP e vive recluso em um sítio em São Roque, no interior de São Paulo, em um local sem internet nem sinal de celular. Raramente é visto por vizinhos. Ele optou por uma vida discreta e longe dos holofotes. Não quer conversa com a irmã Suzane, irmãos Cravinho ou com qualquer outra pessoa que queira falar sobre o caso. Agora nós vamos falar de Christian Cravinhos, que acabou se tornando um dos protagonistas da série Tremembé. Muito por conta do seu relacionamento homoafetivo dentro da prisão, mas também pelo seu fetiche peculiar em usar calcinhas. A história da tal calcinha gerou um debate gigante nas redes sociais. De um lado temos Christian Cravinhos, que diz que a série é mentirosa, e do outro lado temos Ulysses Campbell, que é o escritor dos livros que deu origem à série. Com a declaração de Christian falando que a série é mentirosa, Ulysses Campbell resolveu mostrar as provas. Ele mostrou uma carta de amor escrita por Christian para Duda, que era o seu companheiro na cadeia, e também postou uma foto da famosa calcinha usada por Christian na série. Por outro lado, Duda assume toda a relação. Ele também falou que Christian era muito romântico e atencioso com ele dentro da cadeia, e que eles viveram um lindo romance. Um pequeno trecho da carta de Christian para Duda diz o seguinte: obrigado por me fazer sentir bem dentro do corpo em que eu habito. Obrigado pelo teu carinho,
teu amor e tua amizade. Essas foram as palavras de Christian para Duda em uma carta de amor escrita fora de Tremembé. Parece que de fato Christian era muito romântico com Duda. Agora nós vamos falar de Susanne von Richthofen, a personagem principal da série Tremembé e que foi interpretada de forma perfeita pela brilhante atriz Marina Rui Barbosa. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o teu like e me fala também qual dessas histórias pós-Tremembé você acha mais absurda. Susanne, como a série mostrou bem, se envolveu em muitas polêmicas, desde relacionamentos até entrevistas na TV aberta. Tudo isso dentro de Tremembé. A série também mostrou como ela é uma mulher extremamente manipuladora e consegue tudo o que quer com o poder de persuasão. Mas e após sair da prisão? Como vive Susanne? Susanne está em liberdade desde 2023. Ela hoje tem 42 anos e é casada com o médico Felipe Muniz. Eles também têm um bebê, nascido em janeiro de 2024. Susanne tem uma loja online de produtos artesanais, que conta com mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Ou seja, além de empresária, ela também é praticamente uma blogueira. Recentemente, uma nova polêmica ganhou força com o nome de Susanne. Isso porque ela foi nomeada como inventariante da herança milionária de seu tio, o médico Miguel Abdala Neto, que morreu no mês passado em São Paulo. Miguel era irmão da mãe de Susanne, Marisa von Richthofen, e isso fez Susanne ter prioridade na herança. Susanne vai administrar um patrimônio de 5 milhões de reais. Parece que depois de tudo que Susanne fez em troca de dinheiro, ela finalmente conseguiu se tornar milionária com o dinheiro dos outros. E a conclusão que a gente chega é que de fato a vida não é justa.